Fala, meus amigos, gestores de frota, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua operação. E estamos aqui mais uma vez com nosso programa Desafios do Gestor de Frota. Hoje me acompanhando aqui está Fabiano Carvalho. Desculpa, eu tinha desaparecido um pouco, voltei. Nelson, calma, não aconteceu nada com o Nelson. O Nelson vai aparecer em algum próximo programa aqui. E estamos hoje com nossa convidada, ela já esteve aqui uma vez, a Brenda, do G Office, despachante, especialista em despachante, em documentação, tudo isso, conhece absolutamente tudo sobre esse assunto, vai nos ajudar aqui hoje. Hoje o nosso tema é descomplicando a documentação de veículos. Eu não entendo nada da documentação. Então a Brenda tem que me ajudar aí hoje. Dê suas palavras iniciais, Fabiano. Brenda também, agradeço sua presença aqui. Bora pra cima, eu tava com saudade de você, a gente sempre fica acompanhando o podcast, né? Falei, caramba, o Tony, ainda bem que o Tony voltou e tamo aí, vamos ver aí. Tô destreinado ainda, preciso voltar a esse ritmo. Eu acho que eu saí de uns 4 Enferrujou. episódios. Vocês acostumam, né? Não é todo dia que você tá aqui no lugar, né? É verdade. Obrigado, Brenda. Obrigada a vocês pelo convite, Tony e Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que mais uma vez a gente possa esclarecer as dúvidas para os gestores e deixar a documentação para eles de uma forma mais fácil, rápida e eficiente, né? Até porque hoje em dia a demanda é grande e o veículo tem que estar tudo certinho para estar aí na frota para conseguir atender bem esse Brasil todo. Perfeito. Quer começar? Tem alguma pergunta inicial? Eu acho que a primeira pergunta a gente tem que puxar do tema, né? Para a gente entrar dentro desse contexto. Descomplicando a documentação de veículos. Beleza. O que especificamente a gente está chamando aqui de documentação de veículo? Quais são, né? O que é realmente o essencial para a gente para saber exatamente isso? O que é considerado a documentação do veículo? Brenda? Olha, Tony, a documentação do veículo é tudo aquilo que envolve desde a compra do veículo, ali o recibo de compra e venda, reconhecimento de firma, até o final, né, que é o CRLV, que é ali onde tem todas as informações do veículo. Para caso de caminhão, é um pouco mais complexo, porque a gente tem a documentação do veículo do CRLV, temos também a NTT, na qual o caminhão precisa ter para conseguir fazer todo o transporte terrestre. Então, a documentação do veículo nada mais é do que a identidade ali. A gente vai ter todas as informações. Tem casos de veículos específicos que precisam de, como eu posso te dizer, uma documentação um pouco mais específica, né, onde vai transitar, dependendo da cidade que ele costuma ter a rota. Legal. Só fazer uma pergunta. Todo veículo precisa CRLV, beleza? E a NTT também? Só caminhão. Só caminhão. Tem alguma Só especificação de peso, de modelo de caminhão que precisa da NTT? Não. A gente fala, porque é tanto caminhão quanto Fiorino hoje em dia. Fiorino também. Carros utilitários. Por quê? Uma van precisa de NTT. Também, a NTT. Por quê? Todo veículo que ele vai fazer entrega, a gente fala frete, que tem ali uma nota fiscal, ele precisa ter a NTT. Só não vai ter NTT em casos de empresas, né, que já têm os seus veículos próprios e faz ali o frete particular. Agora, quando você vai carregar para uma outra empresa, você precisa ter a NTT. Então é documentação de carga, assim, que você precisa, cargas. Que vai executar algum serviço. Isso. Fugindo até um pouco de gestor de frota, mas também são frotas, os motoqueiros que tem. Aí precisa ter NTT de iFood, esse tipo de coisa? Não, moto não. Moto não. E a NTT chama muito de multa administrativa. Isso. E assim, porque só envolve peso ou a NTT ela atua em outra coisa? Velocidade não, nunca... Velocidade não, é mais essas questões de peso. Isso, peso, questão de pedágio, você tem NTT certinho. Se você for parado... Pedágio. Isso, se você for parado e não ter a NTT, você tá com um frete ali no seu veículo e você não tem NTT, é passível de multa. Multa na certa. Você tá irregular. Para você exercer essa parte comercial, que não é um transportar veículo... carga. Porque você está exercendo um serviço para um terceiro, para uma outra empresa. E aí, então, é necessário NTT. Se eu tiver um caminhão só e eu não faço serviço para terceiro, eu preciso ter NTT? Por exemplo, eu tenho o meu sítiozinho, eu tenho um caminhão e eu tenho que andar para um lado para o outro ali, mas
talvez passa numa estradinha para uma cidade e voltar. Eu preciso ter NTT? Se o seu documento do seu veículo tá no seu nome, no nome da sua empresa certinho, e a nota fiscal que você tem ali da carga que você está carregando é sua, não é necessário a NTT. Ah, então é por conta comercial, entendeu? Você eu está tô levando um transportando produto pra alguém. Isso, de alguém. E é só rodovia ou qualquer via urbana? Qualquer via urbana. Qualquer via urbana. Tá, então, Boa. beleza. Documentação, né, de carga, então é NTT, entendi, é importante. O CRLV, você estava citando sobre o recibo de compra, isso também é importante. É importante, porque se você perde ali o recibo, você depois vai ter problema para transferir. Então, antes era o recibo verde, né? Que até hoje em dia, com a mudança para o TPV, até facilitou um pouco, porque o pessoal perdia muito o recibo, o CRV, né? O verde de compra e venda. E aí tem toda aquela burocracia para fazer vistoria, mandar toda a documentação para conseguir emitir um novo. Hoje em dia, com a TPV, não. Por quê? Tô com o meu veículo ali, procuro um despachante, ou hoje em dia até pela carteira digital você consegue gerar o ATPV de compra e venda, então fica tudo ali de forma online. Ah, vou imprimir para levar no cartório para reconhecer firma, então você já faz ali o ATPV na hora da venda do veículo. Não precisa mais ficar com aquele documento verde guardado, que era o que acontecia de muitos perder, sempre guardadinho lá nas coisas. Agora, aquela documentação que compra, por exemplo, sem esse recibo de compra e venda que agora que você falou sobre o ATPV, mas a documentação, nota fiscal, aquelas coisas também é super importante ter. É importante ter, principalmente para o primeiro registro do veículo. Quando a gente vai fazer o primeiro emplacamento do veículo, é necessário a nota fiscal. Que é ali na nota fiscal onde a gente vai ter informação de chassi, quando foi emitido, tudo certinho. Então, Após esse primeiro, não precisa mais. a primeiro emplacamento, fez ali, guardou, usou a nota fiscal para fazer o primeiro emplacamento, depois disso é só o CRLV mesmo, aí não é necessária a nota fiscal mais. Boa. A gente sempre fala para guardar por uma garantia, né? Mas depois que fez o primeiro emplacamento, aí fica só a questão do CRLV. Ô Brenda, me veio aqui uma pergunta que a gente vê isso muito acontecendo, é muito comum isso, né? A gente falando aqui de emplacamento, documento, ATPV, SRLV, né? E o que acontece? O que eu vejo muito acontecer? Muitos gestores de frota, a transportadora, a logística, aquela empresa com frota, ela tem, 50 veículos e ela deixa para pagar as multas só quando vai licenciar o veículo. Então, acumula a multa ali dos 50 veículos que ele tem na frota e acumula, porque isso é ocasionado, viu, Tony? Por causa que é difícil ele controlar as multas. Então, pela essa dificuldade, deixa rolar as multas. No final, quando for licenciar, aí ele paga as multas. Qual implicação isso pode trazer para a frota dele? Deixar as multas rolar e ele só licenciar o carro, ele só pagar as multas quando for licenciar o carro. Eu não indico a fazer isso porque acontece depois de virar a bagunça, ele se perde. Porque é que nem eu falo, tem muita multa que às vezes ela aparece ali para você, hoje em dia na carteira digital, quando você está pesquisando. Outras não, que são as multas Renainf. Essas multas geralmente ficam escondidas, você vai ver ela a hora que você vai pagar um licenciamento, você vê que seu documento não está atualizando, e aí você fala, pô, o que será que é? A hora que vai ver, multa Renainf. Multa, às vezes, de 2 anos atrás, que foi cair só agora que você pagou... Onde que eu encontro a multa Renainf? A multa Renainf, ela é um pouco mais complicada. Geralmente, a gente sempre indica a procurar um despachante porque pesquisa ela diretamente no site do Detran, ali no Detran. Se você tem o acesso ao Detran, pode ser que apareça na consulta ali do seu veículo. Se for um Detran de outro estado, eu tenho que procurar naquele estado. Naquele estado. Já pensou uma frota que roda? Hoje em dia, com o Gov, também está conseguindo fazer Boa. bastante pesquisa de multa. Mas é que nem eu falo, o ideal é nunca deixar acumular. Sempre tentar ali ir acompanhando, não tá deixando vencer para depois juntar mais. Se puder estar fazendo o pagamento delas antes, até a data do vencimento, para não acumular, é o melhor. Boa. Vocês têm, como despachante, então vocês têm clientes que tem bastante frota, né? E vocês também atendem o público final, né? Isso. Um autônomo, um agregado. E quais dos dois você vê que tem mais problema, assim? Geralmente, talvez uma empresa ela tem uma
sei lá, às vezes não, né? Às vezes- A gente já vê cada coisa, né? Às Mas vezes o um que balai que- de gato. o que você vê, assim, de diferença nesses dois aspectos? Olha, assim? Tony, pra ser bem sincera, eu tô tendo muitos casos de empresa que estão perdidos completamente nessa questão de multa, IPVA e licenciamento por não ter ali alguém especializado em estar cuidando mais dessa parte da frota. E aí acontece que quando vai ver, tá com o veículo na rua com licenciamento atrasado, sem pagar IPVA, com bloqueio por conta de multa, porque a questão da multa Renainf, ela também bloqueia o documento. Então você precisa fazer o pagamento dela, porque senão você vai licenciar tudo, mas o documento não vai atualizar. Então, hoje em dia, os maiores casos que a gente vê está sendo nessa parte de empresas. Os autônomos, né, como geralmente alguns têm só um veículo, um ou dois, né, aí entra na questão que eles conseguem ali administrar um pouco quando vai fazer o licenciamento. É menos coisa para ele cuidar, É né? menos Então, coisas para... se o cara for um pouquinho organizado, ele consegue... Isso, eu falo, a base de tudo é tentar manter a organização, para não deixar virar uma bola de mínimo, neve. né? Porque se você tomar a primeira, vou deixar para pagar com licenciamento. Tomei no final do ano passado, meu licenciamento é só final desse ano. Vou deixar para pagar. Nisso você já tomou outras, às vezes tem multa que não chega a notificação para você, aí você só vai descobrir. Tem o na fator hora do multiplicador da NIC, Tem o fator multiplicador. né? Então, Complicado. E na sua opinião, Brenda, a gente conversa com muitos gestores de frota e o grande vilão é multas. Por que você atribui isso? O que é que você vê? Por que a multa é o terror, né? Porque o resto a gente vê que o pessoal dá muito foco ali e o grande causador de problemas é a multa ali no controle. Eu estou falando ali no controle administrativo, ali nos bastidores, do analista, do gestor. E por que você vê que a multa é desse jeito, esse vilão? olha, eu acho, Fabiano, que a multa acaba sendo vilão porque não tem um controle. Pode ser que eu saia hoje, tome 3, 4 multas e só fique sabendo de uma, né? Por ter essa questão de não são todas que são notificadas. Às vezes você Exato. pega um azar de ser uma multa Renainf, como eu disse, que ela não vai aparecer para você em nenhum lugar. Você fica assim, o documento não saiu, eu não sei o que está acontecendo, o que que é? Aí você só vai descobrir quando você procura alguém, quando você vai ao Detran, que consegue fazer uma pesquisa certinha do seu veículo, para saber o que que é. Mas o maior terror é isso, é não ter o controle, é essa questão de... Tem casos aí que você vê um caminhão, esses tempos atrás eu estava com um cliente que ele tomou muita multa porque a placa dele estava clonada, aqui na Eita, Marginal. meu E muita Deus. multa de rodízio. Então, foi se perdendo ali que no final foi ver 40 multas, Meu Deus. né? Então, É engraçado que é o seguinte, eu tava pensando, refletindo aqui, e eu sempre tive um preconceito contra despachante, entendeu? Mas na verdade pensando, né, Sim. pessoalmente, pô, mas pra que eu preciso de despachante? Eu vou lá e eu resolvo, pois esse cara quer, o jeitinho brasileiro, ele quer tomar né, E o pessoal fala tomar muito, né? alguma O coisa no meio do despachante caminho, não sei o lá. quê. a gente tem muita má fama por aí. Mas parando pra pensar aqui, né, quando você pega e vê a Ô, empresa... Tony, é que nem vendedor. Todo vendedor é chato, né? O cara Mas quando você pega e pensa assim, pô, empresa, você quer sempre ter os melhores profissionais. E o cara que é o despachante, que está dentro dessa profissão, ele tem uma série de conhecimentos, ainda mais no Brasil. Agora tem muita coisa digitalizando, mas tem ainda muita burocracia. Esse é o profissional que sabe, que faz você encurtar o caminho, né? Porque um gestor de frota, ele tem muitas atividades. Beleza, que multa é uma dor de cabeça, né? Na sua pergunta para ela, e aí eu fiquei pensando também, é o seguinte, porque é difícil ter informação da multa, Exato. né? Não está tudo unificado e essa informação não chega. E para o gestor de frota, ele tem outras preocupações maiores na cabeça dele, que são custos maiores. Por exemplo, ele gasta muito mais com combustível, então o controle do combustível, ele fica muito mais atento. Porque foca lá, né? porque aquilo ali, né? Se você pegar as despesas, os custos do veículo, combustível é o maior, então ele vai olhar no maior custo. A multa, proporcionalmente, ela é menor do que isso numa frota, em qualquer tipo de frota, é proporcional, ela é menor. Sim. Então não é onde ele vai dar atenção primeiro. E ainda mais com a dificuldade de informação, aquilo ali esquece. E aí, entendeu? Aquilo ali pode virar um monstro Uma depois, bomba, né? uma bomba para ele, e aí vai começar a mexer, muda alguma regra, alguma coisa,
Aí que tá ele buscar um profissional, um despachante, porque vai facilitar esse caminho dele absurdamente. E o que é interessante também, Tony, é que assim, uma empresa, uma frota grande, ela tem diversas placas. Então, cada placa ali tem o seu final, o seu mês de licenciamento. Sim. Então, você tá preocupado com licenciamento, aí você tem ali 30 caminhões, né? Então, aí tem a questão dos meses de licenciamento, a gente vai fazendo esse acompanhamento, o despachante consegue já informar certinho, a gente já tem ali, né, nosso calendáriozinho para estar sempre avisando, pessoal, ó, 30 dias do licenciamento do final de tal placa vence. Então, é legal quando a empresa tem esse controle, quando passa para fazer uma documentação por parte de despachante, para você não ter o desconforto de estar indo num posto, levar toda a documentação, até porque quando você vai fazer uma transferência envolve vários documentos. A questão do licenciamento, né, é mais o pagamento ali da taxa, tudo. Mas ter o acompanhamento do despachante, a gente consegue fazer pesquisa de restrição administrativa, das multas Renainf que não aparece. Saber o documento certo para levar, que às vezes você faz viagem errada, você não tem esse conhecimento, às vezes, esqueci de tal coisa que era fundamental. E é que nem a gente fala, vou fazer por conta que eu não quero ter a questão de fazer o pagamento para um despachante, que é coisa simples. Chega lá no Poupa Tempo, agendou um dia, esqueci um documento. Volta no outro dia, agendar tudo de novo para conseguir levar a documentação. Então, acaba burocratizando uma coisa que a gente tem um caminho mais fácil para levar. Mais tranquilo. Né? E o cara da frota, um dia perdido é um dia que ele não está rodando com o caminhão e faturando, entendeu? Né? Então, não é simplesmente só perder um dia, né? Ele perdeu um dia de receita, provavelmente, que ele poderia estar faturando. E outra coisa, Tony, até é bom perguntar para a Brenda. Ele não ter o documento e não rodar uma coisa, mas e aqueles que tá com o documento vencido, não pagou o licenciamento e coloca o carro na rua? Qual o problema que ele pode ter com isso? Passível de multa, apreensão, pátio. O condutor leva a multa ou leva o ponto na carteira? Leva a pontuação na carteira, porque agora tem a multa de licenciamento atrasado, né? R$293. Então, se você passa... Hoje em dia, geralmente tem alguns radares inteligentes que já estão pegando essa questão da multa de licenciamento. Então, você passou... Desgraça. Sim, você passa nesse radar, já chega a multinha para você já lá. Já chega de... Veículo com licenciamento atrasado. Nossa, tem outra que eu vi uma matéria esses dias de um radar aí agora, que ele pega a média da velocidade. Ele não é para evitar a pessoa que está acelerando, aí lá vê o radar, ela freia. Entendeu? Ele já vai pegar antes. Não, então ele faz um cálculo meio que de um ou outro e ele tem que pegar percurso, a média. Quer né? dizer, você não pode ficar subindo antes. Não adianta dar aquela malandragem de frear perto do radar. Em cima. Esses caras são ninja, né? Os caras, né? A outra coisa que eu tava pensando é o seguinte, também tem a parte de carreta, quando tem um cavalo e a carreta, porque às vezes são placas diferentes também, não é isso que acontece? Isso. Então também deve ter um monte de problema com relação a isso. É que a parte do radar, ele pega mais a placa da frente, né? Mas tem casos de pegar a parte de trás, porque aí, na questão do caminhão, geralmente ele vem já... Como que eu posso te dizer? É que tem radares, né, que ele pega a parte da placa, mas aí vai estar no nome do condutor. Geralmente do mesmo da carreta. Do mesmo proprietário. Do mesmo proprietário. Porque mas aí cavalo. Não, né? Porque cavalo. Então, aí vem pro que tá o proprietário da carreta. Porque são dois documentos diferentes, né? Quando é cavalo e carreta. É o documento do cavalo e o documento da carreta. Se for a carreta de outro proprietário. Aí vai pro outro. Aí tem aquela questão de, né, identificar o infrator, tudo certinho. Cara, não. Que mais, Fabi? Puxa mais alguma. Sobre os autônomos, eu tinha uma outra pergunta antes com relação a isso. E os autônomos vão bastante, você atende bastante autônomo. E neles, o que você vê a dificuldade, no caso dos autônomos específicos, o que você vê a maior dificuldade com relação, ou falha que ocorrem com eles? A falha em relação ao autônomo, Tony, é que ele está muito preocupado em fazer ali o seu frete, porque ele depende muito disso, né? Ele não tem uma renda fixa. Então, se ele está com um caminhão parado, ele está perdendo muito dinheiro. Então, a maior falha do autônomo, principalmente hoje em dia nessa questão da NTT, é que a NTT teve a mudança, a resolução em 2022. E aí a NTT agora, a revalidação dela é anual.
Então, se você tem a carteirinha antiga, que tem a data de validade, nem adianta ir por ela mais, porque hoje em dia ela não vale. Então, tem que procurar um posto de recadastramento para ver como está a sua NTT. Porque, às vezes, a pessoa só sabe que ela está com um problema na NTT a hora que ela chega para carregar. Chegou para carregar, a sua NTT está com bloqueio, não está certa, você não carrega. Olha E só. aí, o que acontece? O autônomo, ele sempre deixa para a final. última hora. A gente passa avisos, tudo, tá sempre avisando nos grupos. Mania de brasileiro, né? Só que aí entra aquela questão, mas só quer tirar dinheiro da gente, mas não acredito que mudou porque a minha tá com a data de validade aqui, então ainda não tá vencida. A hora que chega para carregar, liga, Brenda, cheguei para carregar, a minha NTT não tá certa. Aí a gente vai pesquisar, ó, a sua NTT não tá ativa porque você não fez a revalidação. Então, o caso que a gente mais vê no autônomo é deixa mais para a última hora, só procura regularizar a hora que a bomba estoura. Olha só. Você falou aí, só quer tirar dinheiro da gente, eu lembrei do DPVAT. Do DPVAT agora que vai voltar Então, também. isso que eu ia perguntar. Já tá certo? Vai voltar? Quando vai voltar? Como é que vai funcionar esse retorno dele, né? Ó, ainda não tá certo quando vai voltar, mas já foi tudo aprovado, então logo ele já começa a ir pra gente estar pagando junto com o licenciamento. Você acredita que em 2025 já vai... Já vai estar. Eles estavam, pelo que eu estava pesquisando, até esse ano eles já estavam querendo voltar, né? Mas até agora eu ainda não peguei nenhum caso nas pesquisas que a gente faz para fazer pagamento de débito. E o que você estava falando sobre a NTT, sobre essa mudança tudo de validar, isso é complicado de fazer? Quanto tempo demora? Não, só precisa procurar um posto de recadastramento. No caso, hoje em dia você consegue tratar isso até pelo celular, pagar o valor da taxa da revalidação, porque antes era a cada 5 anos, depois mudou, e aí você pagava um valor cheio. Hoje em dia esse valor foi dividido para ser pago anualmente. Então, é o que a gente sempre fala. É sempre ali começo do ano, vai dando uma pesquisada, porque aí tem a data certinha da revalidação, igual teve esse ano, para autônomos e jurídicos, para acompanhar e tentar fazer a revalidação no prazo certinho, para não acontecer de bloquear a NTT. E aí revalidou, o que acontece? Ele recebe um novo documento? Como é que ele sabe que está revalidado? Um adesivo diferente? Hoje em dia não tem mais adesivo. Porque antes tinha um adesivo colocado Tinha na placa, adesivo né? na porta. Você via direto, né? Isso, hoje em dia não é o... RNTRC, é isso? Isso, RNTRC ou TAC. Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga. Isso. Poxa vida. Tá Estudei vendo? ontem o dia inteiro. Caramba, hein? Imagina. E aí, hoje em dia, não tem mais o adesivo, é mais a carteirinha, né, com o número ali da NTT dele, e o extrato. A gente fala para sempre estar acompanhando pelo extrato, que aí no extrato tem a data lá certinha que você revalidou, e a carteirinha, hoje em dia, ela não muda mais, porque ela não tem mais data de validade. A Então, NTT é federal. isso, Tá. para o Brasil todo. É que a gente foge um pouco, mas voltando para documentação de veículo. Vai, aí depois volta. Não, mas é legal. Isso que é bom. É que vem documentação de veículo, beleza. Então isso é o básico do documentação de veículo de carga e tal. Aí existem outras que daí não são abrangentes a todos, né? Então são as licenças que daí específicas para talvez tipo de carga que carregue ou esse tipo de coisa, né? Isso, aí tem as licenças. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, a gente tem a licença de VUC, né? Precisa de uma licença para transitar em algumas ruas aqui de São Paulo. Quem precisa da VUC? É caminhões? Não é VUC, Isso, né? todo caminhão VUC, Todo ele caminhão. precisa dessa licença para rodar aqui tá. na cidade de São Paulo. Ah, tá. Mas vamos classificar. O que é o caminhão VUC? É até tantas toneladas, uma coisa assim, né? Não é a carreta, não é isso, né? O VUC, ele é específico. Eu não vou conseguir te passar agora a tonelada. Mas ele é limitado a uma tonelada. Mas ele né, é que o limitado VUC, a uma né? tonelada. Passou e já não é mais VUC, aí é... Isso. Veículo urbano de carga, né? Isso. Você tá bom de sigla, hein, Tony? Sigla, né? Caramba. Que hoje em hein? dia é os caminhãozinhos que a gente mais vê rodando. É, pra Exato. poder rodar na cidade. Baúzinho, Isso. né? Baúzinho. Exato. Geralmente são mais curtinhos. Show de bola. E aí tem... Beleza, essa é uma licença aqui para São Paulo, mas daí tem algum outro tipo de licença específica para como a do VUC ou para algum outro tipo de tamanho de caminhão? Ou Ou ela é só vinculada talvez à carga de perecíveis ou de Isso, químicos, é esse tipo mais de coisa? vinculado à carga mesmo. Dependendo do tipo de carga, aí você precisa de uma certa licença. E qual a licença que você vê que é mais burocrática tirar? Licença de transporte de veneno, de
perecível, Explosivo, Sempre E químicos. tem a indivisível, né? Aquelas que vai os batedores, que vai aquela carga turbina de avião, aquele negócio todo. Isso, é mais essas cargas químicas também. São as mais complicadas de tirar a licença. Isso, é mais a questão de estar com as plaquinhas, a identificação do veículo tudo certinho. Ah, a gente teve uma vez esse papo muito interessante, né? Faz tempo que a gente falou sobre isso. É um mundo à parte, né? Porque para ter aquela licença, você tem que ter algumas coisas ali para ter aquela licença. As placas, sinalização, né? Isso. Tem todas essas coisas. Aí tem questão de curso também para o Tem que ter o transportador. curso. Ah, olha só. Já abrange. Show de bola, hein? Caramba. Brenda, eu acho que documentação de veículo a gente deu uma expandida aqui boa. Eu acho que tem todos os assuntos. Você tem alguma outra coisa que você acha que é relacionada um pouco a isso, que a gente não falou, que você talvez queira colocar que seja importante? Olha, acho que a gente conseguiu abranger bem a questão de ANTT, de documentação do veículo. É legal a gente falar, o Tony, da questão hoje em dia do documento digital, né? Que o pessoal tem bastante ali o documento digital. Eu sempre indico a tanto ter o digital, mas também nunca abrir mão do físico. Que tem pessoas que falam que hoje em dia não é mais obrigatório o documento físico no veículo. A gente sempre fala para manter, porque dependendo do tipo de fiscalização que passa, eles costumam cobrar. Boa, isso é interessante. Se eu tiver só o digital, mas tem ocasiões que pode ser exigido físico também? Tem. Vai depender Caramba. muito do agente. É que hoje em Se dia o eles falam agente que fala, não, eu quero o físico, cadê o físico? Ele pode... Isso. Ainda mais se não for direto do aplicativo, porque tem gente que vai tirar print ali, guarda na galeria. Não, eu tenho o digital. Não serve. Você precisa, na frente ali do agente, abrir o seu aplicativo para acessar o documento digital. Porque Mas aí tem esse problema, né? Porque você está viajando de caminhão. Tem no Brasilzão desse aí, tem as áreas de sombra, onde o celular não pega. Aí O lascou. aplicativo não vai abrir naquele momento. É bom, né? De precaução, você está com uma carga ali, um caminhão, é bom de precaução você também ter o documento Exato. físico. Não faz sentido, né? Isso. Eu sempre indico, gente, não abre mão, deixa ali guardadinho na carteira, no porta-luva do veículo, ainda mais em Não caso custa de nada, caminhão. né? Até porque a carteirinha da NTT é obrigatório você estar com ela. Não Por tem mais- digitalização de Não. NTT. Por mais que hoje em dia, com a placa Mercosul, no que o policial lê o QR Code e já consegue puxar todas as informações do veículo, a NTT ele sempre exige que você esteja com a carteirinha em mãos. Boa. E se você não tem ainda digital, só tem a física e você perdeu, o que você tem que fazer? Se você não... Perdeu, você não tem essa física. digital, O CRLV, o CRLV digital. digital, você ainda não tem ele digital, o ATP, como é que é? TPV. O ATPV. TPV, sei lá, você ainda não fez ele, não tem ele. E aí o documento físico que é para você ter, que você tá com você às vezes no caminhão, esse tipo de coisa no veículo, e você perde ele. O que tem que se fazer? O CRLV, né, que é o documento dali do licenciamento, você pode pedir uma segunda via, que aí ali você tem a informação da numeração que pede para você colocar no aplicativo digital. E na questão do CRV, se ainda é o verdinho, aí é uma burocracia um pouco maior, que precisa fazer a vistoria do veículo, tudo certinho, e pedir essa segunda via do recibo. Mas daí tem que fazer boletim de ocorrência, tudo esse... Ou boletim... O boletim é só se CRV for roubado, não? Isso, o CRV é mais em questão de roubo, você faz o boletim de ocorrência. Senão só uma declaração do Detran, reconhecido em cartório, já serve para você Que você perdeu. pedir. Simples Isso, assim. que você perdeu o documento. Tá. Não, beleza. Bom, Brenda, eu agradeço novamente a sua participação aqui. Obrigado. Passei a conhecer muito mais sobre isso. Muito Valeu, bom. Fabiano. Obrigado. Eu que agradeço. As considerações finais de vocês dois aqui. Foi um prazer estar aqui juntos, né? Discutir um pouco aí sobre documentação de veículos. Muito bom. E vamos que vamos, né? Acima. Foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco das dúvidas, tanto para os gestores quanto para os autônomos. E obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigado. Galera, gestor de frota, obrigado vocês que acompanharam até aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar algum comentário, alguma sugestão, e para que a gente nos ajude a trazer outros convidados ou buscar novos temas aqui para Brenda solucionar esses temas para nós. Valeu? Boa. Abraço.